Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi e eu vou falar para você que é um podcast especial. Por quê? Primeiro porque nós estamos aqui na Bienal do Livro, Rio de Janeiro, edição 2025, por aqui na Editora Chave Mestra e dentro o estúdio de vidro, que eu já apelidei aqui de Estúdio de Cristal, é aqui dentro do nosso stand da Editora Chave Mestra, um lugar incrível. Eu que iniciei um trabalho com a editora em 2024, na primeira Bienal, eu cheguei no meio do caminho lá tentando ajudar o pessoal, Rogério Vale que estava gravando, eu adicionei ali uma cadeira e um microfone, a gente foi fazendo juntos e hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, que honra. E muito obrigada, Rogério e Raquel, Rogério Vale e Raquel Medeiros, pela confiança no meu trabalho. E estou aqui. Estou eu, Rogério, eu vou chamar o José de Rogério, José Estrela, que está aqui com a gente, ele que vocês não estão vendo, mas daqui a pouco eu vou chamar ele aqui, porque ele não gosta de aparecer, mas eu trago ele. Estamos aqui na Editora Chave Mestra no Rio de Janeiro com um stand lindo. E sabe por que é especial? Eu tô falando tanto aqui no começo, porque é o nosso último podcast. Gente, uma felicidade. Estou aqui com uma carinha de cansada, mas é porque tá saindo maquiagem, vai passando o tempo, mas eu tô animada. Vocês não têm noção o quanto. A gente já fez vídeo lá fora, vocês vão ver daqui a pouquinho quem é aqui que eu tô fazendo suspense, a minha escritora. Nós fizemos vídeos lá fora e entendemos o caminho que Deus nos coloca muitas vezes na vida, não é verdade? Como é que tem sido a sua vida? Você tem visualizado isso, as oportunidades que acontecem em sua vida? Para onde você vai, quando você vai, você pensa que o que acontece tem um propósito, tem um sentido? A gente vai conversar sobre isso. Não vamos só conversar sobre o livro, a gente já combinou aqui nos bastidores que hoje o podcast vai ser sobre tudo. E inclusive sobre o livro. A gente vai falar desse livro lindo, que é um dos últimos, e é dos últimos mesmo, você não está ouvindo errado. Ela é nossa escritora de vários livros, ela vai contar, mas um dos últimos, que eu também tive a honra de ser cerimonialista, a cerimônia do lançamento do Matricência, Dores e Delícias do Maternar, ela que é cliente hoje da Stephanie, e ela trouxe a Stephanie também aqui para o nosso podcast, no podcast. Então, muito obrigada, Stephanie, obrigada a toda a equipe, e vamos para o nosso último podcast do Rio de Janeiro, me despedindo aqui desse lugar lindo, da cidade maravilhosa aqui, que eu falo assim, o Rio de Janeiro continua lindo, mas está mais lindo ainda com a editora aqui. E vamos lá agora conhecê-la? Cidade maravilhosa é lá onde a gente está. Aqui é Rio de Janeiro, continua lindo. O ninho esvazia, mas o amor permanece. Esse é o capítulo da nossa querida que eu recebo hoje, Mônica Vetti. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, Débora. É um grande prazer estar aqui finalizando, né? Esse dia maravilhoso, o último dia da Bienal do Livro. E nós somos, esse ano, a capital mundial do livro. E é um grande prazer revê-la depois de alguns anos, né? Porque a primeira vez que estivemos juntas foi na editora, na sede da Editora Chave Mestra, no qual eu escrevi o primeiro livro. Fui convidada para escrever o primeiro livro, que foi... Pode falar o nome? Pode falar tudo. Ela tava falando, posso falar o nome? Já tá falando. O Despertadas 1. Ótimo. E depois nós nos apresentamos aqui na Bienal, a primeira Bienal após a pandemia. Ótimo. Então, é algo muito marcante. E através da Chave Mestra que eu me tornei uma acadêmica. Olha através só. do livro lançado pela Chave Mestra, fui convidada para ser acadêmica da Academia Pan-Americana de Letras e Artes. Ótimo. Do Rio de Janeiro. E eu quero, antes de você continuar, eu vou até dar meu telefone aqui pro José. José, vem que você já vai aparecer no último. Você tá vendo como eu faço de tudo para o José aparecer? Que é para mandar um tchau lá pra Sandra, esposa do José. Ó, já vem aqui, José, vem, dá um tchau ali pra Sandra. Manda beijo pra Sandra. E já grava aqui, porque eu vou pôr lá no meu feed para mostrar, porque agora eu vou contar a história para vocês. Como que eu a conheci, então, que ela já falou a versão dela, eu vou falar a minha. Exato. Na verdade, a gente estava ali e eu fui convidada pela idealizadora, Isânia, um beijo. Eu falei exato, eu falei certo.
A Isana não Isa- foi... Isana A não foi Ivânia. A Isana. E ela não foi idealizadora, Ela não é. foi idealizadora. Foi a Maeva. Foi a Maeva, tô confundindo, Santiago, confundindo. E você foi convidada pela Isana. Isana. Pera, não, foi convidada pela Maeva. Eu tô confundindo os nomes aqui. Maeva, foi por ela que eu fui convidada e lá eu conheci a Isana, a Ivânia. A gente conheceu diversos escritores que participaram em outros livros e que eu comecei a levar no meu podcast. Você já tá convidado pro meu, viu? Oh, Eu tô vai ser um esperando prazer. você lá em São Paulo. Sim, com certeza. Sim. E ela tá falando baixinho porque ela acha que vai ser editado. Tá mostrando tudo, gente, o que ela tá falando. Não vai ser editado, não. É tudo ao vivo aqui. Tá. Mas é pra eles entenderem. Realmente, eu conheci todas essas. Sim. E muitas foram no meu podcast, mas é tudo através da Maeva. Então, olha como uma pessoa abençoa a vida de outros. É verdade. Aí a história foi essa. A Maeva, que ela fala Maeva e eu chamo de Maeva, porque nós estamos em Sim. São Paulo, Uhum. ela me chamou como uma convidada, eu fui como uma jornalista e eu estava lá na editora, eu conheci a editora Chave Mestra pelo convite da Maeva. Ela falou, você não quer participar comigo? Eu tô lançando um livro. E você, como jornalista, poderia ir lá cobrir. Eu falei, mas como assim? Eu vou mostrar no meu canal? Ela falou, isso, vai lá, vai conhecer, vai lá. E estive lá e ela me convidou pra cantar. Depois ela descobriu que eu cantava. Aí ela falou, o quê? Vem aqui cantar. Coisa linda. Fui cantar e aí é onde entra a história dela, a Mônica. Porque aí a Mônica me fez lembrar aqui nos nossos bastidores que ela estava lá no dia. E que ela lembrou e era aí onde casou tudo a Jesuscidência, né, Mônica? Exatamente. Porque daí ela falou que era o primeiro livro dela com a editora Sim. Chave Mestra. E era o meu primeiro dia na editora. Depois disso, a Maeva me levou para conhecer o Rogério Vale. Conheci o Rogério e toda a equipe e estou aqui hoje. Fiz uma proposta para ele. Vamos montar um podcast nosso aqui? Posso fazer parte como host? Ele, já vamos fechar agora. E nisso, claro, foi uma história de longa data, conversando. Depois, um tempo depois, estamos aqui. E eu fiz questão, porque ela é do Rio de Janeiro, ela é a nossa última Sim. entrevistada do nosso podcast aqui no Rio. E engraçado não, né? Uma coincidência do alto. E muito bom, porque, obrigada, José. E muito bom, porque foi tudo casado. Ela não estava agendada para esse horário e ela tinha compromisso, não foi, Mônica? Exatamente. Eu E estava mudou tudo. E mudou tudo. E na um realidade, tudo foi acontecendo como Deus quis. Até mesmo a participação no livro, né? Exato. Foi a participação no livro. Eu recebi uma... Posso começar já a falar tudo? Pode, ela Na me realidade, pergunta, né? José, já tá falando, tá todo mundo vendo. Pode ir Foram embora. duas situações bastante peculiares e bastante fundamentais na minha vida. Primeiro foi escrever o Despertadas, te conhecer no nosso lançamento. Foi a primeira vez que eu participei de um lançamento. Olha. E depois, aqui no Rio de Janeiro, a primeira edição da Bienal após a pandemia. E, assim, o que aconteceu? Eu, em dezembro desse ano, do ano passado, quer dizer, de 2024, eu tenho um único filho, que é o Vinícius. E o Vinícius, no dia 9 de dezembro, o dia que eu completava 30 anos da minha primeira profissão, que eu sou fonoaudióloga, o Vinícius viajou para a Suíça, foi morar na Suíça. E como nós, mães, né, achamos que vamos criar os filhos para nós, eu voltei para casa assim muito triste e me senti muito sozinha. Foi quando eu recebi uma ligação de São Paulo, olhei e falei, não reconheço o número, mas vou atender. E era a Stephanie me convidando para participar de um livro. E a minha primeira fala com a Stephanie, falei, Stephanie, estou passando por uma fase muito difícil da minha vida. Então, não é o momento agora de eu escrever. E ela falou assim, mas você não quer nem ouvir o título do livro? E aí eu falei, tá bom, vamos ver. Ela falou assim, Matrescência, as dores e as delícias do maternar. E eu chorei muito quando eu ouvi. Olha só. Porque era o momento que eu estava passando, né? Do ninho vazio. E nesse dia, antes de eu receber
essa mensagem, quer dizer, essa ligação, né, que foi uma ligação que ela fez comigo, não foi nem uma mensagem, foi uma ligação direta. Eu coloquei na minha casa um louvor, olhei para o céu e pedi a Deus que ressignificasse a minha vida naquele momento. E escreveu, depois que eu falei com a Stephanie, que eu falei que eu ia escrever, eu sentei, continuei olhando para o céu e em 3 horas eu consegui escrever esse capítulo. Meu Deus. Porque era a minha vida e a vida do meu filho. Lindo. E é o que, não te cortando, mas é você dar continuidade, Aham. e é o que tá aqui, que é uma matricência, quando fala dores e delícias, porque é justamente isso, ao maternar, É. você tem sim momentos de dores. Sim, Você tem exatamente. momentos em que são desafios. E são dores também, mas são desafios que às vezes duram um pouquinho mais tempo do que a gente imagina. Mas aí vem as delícias de tudo que a gente pode ver na nossa frente, daquele trabalho que você faz como mãe, porque para mim é um trabalho, nem a palavra, porque dá a impressão que é ruim, mas não. O trabalho no sentido de você se dedicar, a dedicação. E traz um retorno de um sorriso, de um ser em crescimento. É muito lindo também o sentido da vida do maternário, de alguém que vai impulsionar outra pessoa e, no seu caso, com uma necessidade ainda especial, maior, de uma mãe que precisa também de todo esse apoio, essa rede de apoio. Exatamente. E eu, na realidade, eu aprendi a maternar através da minha mãe. Eu tenho uma mãe que ela foi mãe aos 17 anos. Então, eu sempre falo que a minha mãe, ela é uma referência do maternar, porque ela teve que abrir mão dos estudos dela na época, da vida dela em função de uma filha. Sim. Eu sou a primeira filha de 2 filhas. E eu, na realidade, a vida da gente é feita em ciclos. Eu acho que tem muitos ciclos. E eu engravidei aos 33 anos, quando eu pensei já em fazer uma inseminação artificial. Olha só. Na época, porque eu não conseguia engravidar. E quando eu marquei uma consulta com o médico, eu engravidei. E tive o prazer, a felicidade de ter o Vinícius, meu filho único. E logo assim que eu tive o Vinícius, eu comecei a perceber algumas situações, porque eu já era uma terapeuta, já era fonoaudióloga, eu já atendia a pessoa com transtorno do espectro autista e com outras deficiências. E a primeira questão que eu vi no meu filho foi que ele não virava a cabecinha para um lado. E eu fui até o pediatra dele e falei: doutor, ele não vira a cabeça dele. E aí foi toda uma questão da gente fazer todo um trabalho com fisioterapeuta. Depois veio a questão dele da baixa visão. E com o tempo, ele foi criado, ele nasceu na Suíça, na cidade de Zurique. Eu comecei a buscar recursos para a baixa visão dele e percebi alguns traços também dele do autismo, que hoje é tão falado. Uhum. Mas como eu mãe e trabalhava com autistas, os médicos diziam que eu estava projetando aquilo que eu via nas crianças do meu filho. Enfim, ele cresceu muito funcional, se superou, passou no Enem com nota altíssima e foi para uma universidade aqui no Rio de Janeiro estudar arquivologia. Eu sempre imaginava que ele fosse seguir a medicina ou a odontologia, mas ele quis fazer a arquivologia, ele se encontrou na arquivologia e hoje ele vive na Suíça, já está trabalhando, já foi admitido para um mestrado. Olha só. E toda essa dor que eu senti, e fui também estudar, pesquisar sobre a síndrome do ninho vazio, que as mães, quando os filhos saem de casa, deixam de viver em casa, através do casamento, ou para estudar, ou como meu filho, que foi para um outro país, o nosso nível de cortisol aumenta de tal forma que nós passamos a ter crises de ansiedade, depressão, e eu passei por isso. E nesse momento que eu escrevi o livro, o Matrescência, foi um momento que eu comecei a pensar de que forma eu poderia ressignificar a minha vida.
porque eu já tinha passado para ele valores e princípios eu sempre imaginei que seria o ideal, que seria o que a minha mãe passou e a minha família me passou. Então, eu passei e tentei passar sempre isso para ele. E hoje eu tenho muito orgulho do filho que eu tenho. O ninho, ele está vazio. Ele Ele fica continua vazio, mas o ninho está vazio, mas ele permanece com muito amor. Hoje nós nos falamos, né? Respeitamos os fusos horários, ele na Suíça e eu aqui. Então nós nos chamamos por vídeo e eu gosto de ver o rosto dele, da transformação dele, saber que hoje ele é um homem de 24 anos e que está fazendo exatamente aquilo que eu fiz quando eu me graduei. E eu também tenho uma história que com 48 anos, em função de eu trabalhar com crianças autistas, eu, através de um paciente, uma criança que chorava muito, eu descobri que ele tinha cárie. E aí eu resolvi, com 48 anos, fazer a faculdade de odontologia. Nossa. Porque foi uma dificuldade para essa família achar um cirurgião dentista que atendesse uma criança com transtorno. E eu com 48 anos... É tão difícil, né? Muito difícil. E eu gostaria de falar isso também, porque o meu filho está dentro do transtorno. Ele é nível 1 de suporte. Agora, nós temos agora uma nova nomenclatura. Hoje nós vamos mudar, né, a nova nomenclatura, mas ele é um caso leve, ele é funcional, mas não quer dizer que ele também não tem as dificuldades dele. E eu precisei de muito suporte. E desculpa te cortar, sim, mas eu entrevisto muito em outros podcasts que eu participo, falando muito sobre isso, atendimento a TEA, enfim, a transtornos. E muitas vezes o nível 1, por mais que seja de grau leve e com o suporte que é 1, as pessoas confundem bastante. Exatamente. E eles sofrem mais. Exato. Porque a pessoa não visualiza, porque agora é uma questão de pessoas falarem assim, mas não parece. Gente, a coisa mais horrível do mundo você falar isso pra pessoa e pra uma mãe, não parece, nem parece. Como diminuísse exatamente aquele transtorno. E o nível 1, nós temos na família também o Cauê, inteligentíssimo. Cauê, depois eu vou mandar pra você esse vídeo. Ele é Asperger, que eu acho que fala. Essa nomenclatura não é Asperger, não tá dentro do TEA, é isso? Ele tá dentro do TEA, mas não utilizamos mais. Não utiliza mais. E como que se fala hoje? Seria o nível de suporte? Dá o nível de suporte, mas não ele tem uma nomenclatura. Funcionalidade. Ele é bem funcional. Hoje nós não utilizamos mais a síndrome de Asperger. Ótimo. E a dificuldade dele hoje? Hoje ele trabalha numa grande empresa em que ele teve uma dificuldade muito grande, a gente passou, e eu acho muito importante falar isso, porque a gente tá falando de maternar, e deixa eu virar o livro aqui que eu virei pra mim. A gente falando de maternar, a Vânia, que é a mãe dele, ela sofreu bastante, no sentido não do sofrimento, mas de uma época. Hoje o Cauê acho que tá com 20 e poucos anos, quase 30, e era muito difícil por isso. Vocês, mães, têm essa dificuldade que as pessoas, quando não tem o cordão que chegou agora, que não tem uma pessoa do lado falando, olha, ele tem uma questão, que você precisa saber também se comunicar. Ele passou por um momento muito difícil dentro da empresa, em que uma pessoa não soube, um cliente enfrentou ele fisicamente, falando que ele estava chegando muito próximo. Porque eles têm muito disso, ele chega muito próximo para falar de você. E a gente conhece. E o Cauê é o amor de pessoa. E ele realmente é um jovem já, um quase adulto, que ele é muito inteligente, como teu filho. Eles são muito isso, eles têm muito isso, né, da inteligência. Eu dei um livro pra ele leu em 2 dias. Eu falei, Cauê do céu, eu não consigo ler meus livros, às vezes em 15 dias. Ele falou, Débora, já li. E tem diversos livros. Mas o que eu trouxe a questão? Ela enfrentou essa dificuldade porque ele foi pro banheiro chorar. E o cliente enfrentou ele, falou, você tá falando comigo, você chega perto de mim, você não sabe quem eu sou? E aí até explicar, a gente chamar o gerente, porque ele não usava cordão, porque ele não queria também, e até... Desculpem, mas até
a gente explicar para eles, porque eles também têm essa dificuldade de Exato. entender que eles precisam utilizar o cordão para identificação, É. foi difícil. E ele se trancou no banheiro. E para tirar ele de lá? Então, é uma situação tão difícil em que eu acredito, e veja, me passa a sua posição também como profissional da área. As pessoas precisam estudar mais sobre isso. É, As pessoas, o mundo aí fora não tá, eu falo que não estão preparados para eles. exatamente. Você sente isso? As pessoas precisam entender. entender. Sim, eu sinto muita desinformação em termos do autismo, do transtorno. E eu sempre digo, como meu filho sempre me falou, que a questão primordial é o diagnóstico. E para ele foi libertador. E nós temos que preparar as famílias, principalmente quando o diagnóstico chega. Porque muitos pais, eles têm dificuldade de aceitação, tem a questão da negação, e nós precisamos mudar essa mentalidade. E quando eu percebi que o Vinícius tinha os traços do autismo, e eu como profissional, eu não fui terapeuta dele, mas eu fui uma mãe facilitadora das dificuldades que ele tinha. Então, das dificuldades dele sensoriais, por exemplo, ele não conseguia ir para lugares com sons altos. Ele tinha Exato. dificuldades com alguns alimentos, ou seja, com a seletividade dele alimentar e as questões dele também bem sensoriais. Algumas roupas para ele, não é etiquetas, Tudo. alguns tecidos, tudo isso. E eu fui convivendo com isso tudo, com essas situações. E para ele, quando ele já estava na universidade, quando ele passou por uma situação também de bullying dentro do estágio dele e levaram ele para um hospital psiquiátrico. Eu recebi uma ligação do meu trabalho que ele estava no hospital psiquiátrico. Foi quando eu liguei para lá e falei, olha, meu filho não é psiquiátrico. Meu filho está dentro do transtorno do espectro autista. Ele pode ter se desregulado. E aí, cheguei lá no hospital, fui conversar com a médica e o médico, e que nós fomos sair. Ele saiu daquela situação, que ele não era paciente, ele somente, em função de toda aquela carga que ele estava recebendo, ele Sim. se desregulou. Então, ele sempre fala, eu acho muito incrível quando ele fala que o quanto libertador foi ele ter, mesmo que um diagnóstico tardio, ter o diagnóstico dele. Porque até então ele era um menino que ele tinha um hiperfoco, porque desde criança ele adorava dinossauros, ele gostava de Legos, ele adorava o filme do Nemo, ama Fundo do Mar, então ele tinha hiperfocos. Então eu percebia, e nas condições dele. E alguns alimentos ele não aceitava, porque ele tinha a seletividade e a recusa alimentar. E hoje ele convive muito bem, porque ele se entende muito bem, porque o diagnóstico foi feito. E aos 10 anos de idade ele me perguntou, mãe, eu sou autista? Eu olhei para ele e falei, qual a diferença faz se você for um autista? E isso para ele foi importante, porque ele esqueceu por um tempo. Ótimo. Ele caminhou bem na escola, foi um aluno bastante brilhante durante o tempo dele educacional, mas que os nossos filhos crescem, né? Eles vão buscar os próprios desejos, suas vontades. Ele estudou numa universidade pública no Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro. É uma universidade que, inclusive, ela é uma universidade que tem um convênio com a Universidade de Lausanne, na Suíça. Então, foi fácil para ele, porque ele não precisou, como suíço, que ele nasceu na Suíça, ele não precisou de revalidar o diploma dele, e hoje ele pode atuar na profissão dele. E onde ele se encontrou. Então, as escolhas são deles. Ótimo. Né? E hoje, e no Matricência, eu falo sobre, desde a minha dificuldade de engravidar, até mesmo os desafios, as dores, das descobertas que eu tinha com relação às questões do meu filho, dele não virar a cabecinha, depois da baixa visão e até mesmo depois dos traços dele do transtorno. Isso são minhas dores, mas também eu tive muitas delícias durante esse maternar.
porque Deus me deu, eu sempre digo que foi um presente, foi o maior presente que Deus poderia ter me dado, foi ter me dado meu filho único, que eu tenho muito orgulho, eu tenho muita admiração pela pessoa que ele é. Ele fala alguns idiomas, fala vários idiomas perfeitamente. E hoje ele tem uma profissão, hoje ele funciona muito bem onde ele está. E eu gostaria também de, com essa gravação hoje, de deixar um recado para as mães, principalmente para os pais, Sim. quando recebem um diagnóstico do filho. Porque o diagnóstico não pode ser uma conduta de alimentação, e muito pelo contrário, ela tem que ser uma fonte de energia para que a gente vire a nossa chave, como a chave mestra, Exato. né? E a gente comece a pensar no indivíduo, do que ele tem de bom, e Sim. não do que ele não tem. E foi em cima desse propósito, dessa condição, que eu criei o meu filho até Sim. ele ir. E quando você fala, eu acho muito interessante, porque nós convivemos com isso na família, são 2 crianças, em que uma a gente tem a certeza do diagnóstico e a outra que a gente não tem a certeza, mas que a gente, por conviver com o outro, a gente imagina. Sim. E aí é onde vem o que eu vejo, que a gente está em processo, né, diagnóstico e tudo, em que a gente vê muitas mães negando também. Exatamente, E demorando para ir é. atrás, É. porque não querem aceitar. E isso é tão difícil, É. porque a gente vê que a mãe, ela não quer aceitar, não porque ela está se negando a ajudar, mas é porque, de repente, para a criança, ela acha que a criança não pode saber disso, não vai ser legal, ou para a família, ou para o que vão pensar. E é ruim isso muito, porque na realidade você vai estar só estendendo esse diagnóstico. Exato. Você vai demorar, vai ficar tardio o cuidado com eles. E também de um outro extremo, que a gente está quase encerrando aqui, mas ela ainda vai falar só mais um pouquinho. Do outro extremo, que é, ou você mima demais, cuida demais, coloca numa redoma de vidro e fica com a criança porque você tem medo aí fora do que vão fazer, porque realmente o mundo aí fora, ele já é tão ruim com as crianças que não estão dentro do TEA. Imagina os que estão, que o mundo é complicado. Imagina a gente, nosso lado de mãe, também de não saber o que fazer. Então, é o que eu quero que você deixe aqui pra gente também um pouquinho, de uma chave que você ache importante, trazer uma mensagem final, algo que a gente não falou da sua frase final do livro. Não, Vamos falar, então é ela que a gente vai falar antes da chave final. Quero que você fale uma mensagem final, algo que impacte a vida das pessoas. Peraí que eu já tirei da sua frase. Ah, não, tá marcado, a gente marcou aqui nos bastidores, ó. Eu marquei. Aqui. Quero que você leia pra gente. E, antes disso, você fale um pouquinho de uma mensagem geral, como escritora da editora Chave Mestra. Nós estamos aqui com muito barulho e a gente sabe, José, tudo a gente já entendeu aqui a situação, que tá muito barulho na Bienal, mas a gente vai dando continuidade no nosso podcast, porque aqui tem o foco principal, que é a mensagem que ela tá trazendo. Não é a mensagem de um livro apenas em que a gente escreve uma história. É toda uma mensagem em que ela traz diversos livros com a escritora e que ela leva um propósito. Então, eu queria que você falasse nessa mensagem, antes da sua mensagem do livro, Sim. o que você te fez decidir ser nossa escritora, escrever tantos livros com a gente, e o que você traz em todos eles? Porque a gente não falou de todos, mas o que traz da Mônica nos livros? Primeiro, a ressignificação. É você ter uma condição e você transformar a sua vida através dessa situação que Deus nos coloca, né? E eu vivo isso no meu dia a dia profissional, tanto como fonoaudióloga, que eu atuo, e como cirurgiã dentista. E a maioria dos meus pacientes estão dentro do transtorno. E muitos deles vêm sem o diagnóstico. E nós percebemos alguns sinais, e muitas das vezes nós precisamos também informar os pais o quanto é importante ter um diagnóstico. Ótimo. Passar por um diagnóstico. Os teus outros livros, quais foram? Você vai lembrar com a Chave Mestra?
Os nomes... agora eu venho a gente está vindo pesado. Agora a gente está Ai, vindo ai, com ai. o autismo, né? Um olhar para o autismo. Um olhar para o Para o autismo. e um outro que é um olhar para a neurodiversidade. Olhar para a neurodiversidade, matricência, matricência e o despertar despertadas. Despertadas. Exatamente. São 4 publicações, então, gente, não é pouco tempo com a gente, não. Ela que está aqui com um trabalho lindo há muito tempo e ela que é a nossa escritora de 4 livros da editora, ela vai deixar a mensagem final do capítulo dela do Matricência e você que vai acompanhando aí, só pensa, quem sabe você se tornar o nosso escritor também. A gente está finalizando aqui com ela, inclusive, e tudo tem um propósito e um porquê de Deus. Ela vai encerrar com a mensagem da nossa Bienal do Livro, Rio de Janeiro, edição 2025, aqui no Rio. E ela que é do Rio, inclusive. Então, combinou tudo, casou tudo numa jesuicidência. Sim, gente, vai ser um prazer enorme. Está sendo um prazer enorme estar com você mais uma vez. Lindo. Eu te conheci no lançamento do primeiro livro e hoje finalizando a Bienal. E a minha frase de impacto... Que é uma chave também. Que é uma chave, né? A maternidade é se doar por inteira, sem garantias, e ainda aprender a reencontrar o melhor de si em meio à solitude. Ótimo. Então, essa frase de impacto eu escrevi, né? Por último, porque depois que eu li o livro, o capítulo que eu tinha escrito, aí eu pensei, o que significa isso? Né? É você ressignificar. O ninho está vazio, mas o amor permanece. E cada dia fica maior ainda, né? Ótimo. E a gente vai encerrar, porque o José já falou que chega, para tudo, que vocês já passaram do tempo. Mas eu vou finalizar aqui, mas quero já te convidar. Volta comigo em São Paulo quando estiver por lá. Com Participa. certeza. Então vambora para São Paulo, vambora Rio de Janeiro para São Paulo no Rio. A gente faz toda essa ponte aqui e vamos continuar. Agradecer muito, Mônica, muito obrigada. Sempre volte comigo lá para São Paulo. Hoje a gente vem aqui, esteja com a gente. Obrigada pela oportunidade de entrevistá-la. Muito obrigada. Vamos para o nosso próximo em breve, viu? Muito obrigada. Fica o convite já. Tá. Eu que devo agradecê-la e dizer para você que foi hoje, está sendo uma grande emoção sendo entrevistada por você e ter te conhecido no primeiro livro. E estar aqui hoje, finalizando a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, a minha cidade maravilhosa, e com a chave mestra, que é a editora que é do meu coração. Amém. Que ótimo e muito, muito obrigada. Já tá intimada, hein? Vamos para São Paulo para gravar. Paulo. E quero agradecer, José, muito obrigada. Eu vou correr aqui. José, obrigada por tudo. Obrigada, equipe. Obrigada, Bienal do Livro Rio de Janeiro 2025. Me despeço de vocês, mas também deixo um abraço enorme. Obrigada pelo carinho. Já me emocionei porque eu sou chorona. Beijo. Até a próxima.